Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Egito, tá? Bom, assim como nós estudamos no conteúdo passado, né, uma das primeiras civilizações foi a Mesopotâmia, a região aonde hoje corresponde ao Iraque. Ao mesmo tempo que se formava lá na região do Rio Tigre, do Rio Eufrates, uma grande civilização, que foram os assírios, os primeiros a se tornarem sedentários naquela região, nós tínhamos, paralelo a isso, ao mesmo tempo, lá no norte da África também surgia uma grande civilização, o Egito. Então, o Egito também se formou por volta de 4.000 anos antes de Cristo, quando os primeiros seres humanos começaram a se sedentarizar naquela região às margens do rio Nilo. Então, o rio Nilo foi o rio responsável pela vida sedentária no Egito, né? Esse rio, assim como os rios Tigre e o rio Eufrates, ele também sofria um processo de cheias, né? Durante o período do outono, o rio Nilo subia e alagava uma grande parte das suas margens. E a hora que ele voltava ao seu leito natural, ele deixava na terra o que a gente chama de humus. Humus era o adubo, era o lodo, a sujeira. Esse lodo, essa lama do rio servia como um adubo muito importante para a terra, para tornar a terra ainda mais fértil. Então, ali nas margens do rio Nilo, as primeiras pessoas começaram a se sedentarizar ali e desenvolver a agricultura. O trigo, cevada, centeio, eram alguns grãos que eles plantavam, cultivavam naquela região e passaram então a partir daí a formar ali as nomos. O que eram nomos? Nomos eram pequenas comunidades agropastoris, comunidades familiares, então eles iam núcleos familiares, né, que se formavam ali em volta das margens do rio Nilo. E aí então eles passaram a ter um chefe, né, um líder, que era chamado de nomarca. O nomarca era o chefe da tribo deles. Então, as margens do rio Nilo tinham várias nomos, várias comunidades, vários clãs, e esses clãs tinham o seu chefe, que era um chamado de nomarca, tá? Até que então nós tivemos o Menés, que foi o primeiro grande faraó do Egito. Ele unificou o Egito, né? Ele juntou todas as nomos e foi coroado o primeiro grande faraó. O que é faraó? Faraó é o rei no Egito, né? Então lá no Egito ele é chamado de faraó. O faraó, ele, no Egito, ele é mais do que um rei. Ele é considerado um deus vivo. Então os egípcios adoravam o faraó como se o faraó fosse um representante dos deuses na terra. Por isso, o poder do faraó não era questionado, não podia ser questionado, e quem desafiava o faraó pagava muito caro por isso. Então, o faraó era a pessoa mais importante do Egito, tá? Bom, a história do Egito, ela é dividida em 3 fases: o Antigo Império, Médio Império e o Novo Império, tá? O Antigo Império é caracterizado pelas primeiras dinastias que governaram o Egito. O que é dinastia? Dinastia é o período em que uma família governa. O poder do faraó, ele era hereditário, passava de pai para filho. Então, esse período das dinastias dos grandes faraós, né, que governaram o Egito, é característico do Antigo Império. Então, no Antigo Império nós tivemos os faraós mais importantes aí, um dos mais importantes que governaram o Egito nesse período, as dinastias mais famosas, né, mais importantes. E nesse período também, um acontecimento importante nessa época foram as construções das famosas pirâmides de Gizé. Quando a gente fala do Egito, automaticamente os alunos já querem saber das pirâmides, né? Porque todo mundo que vai até o Egito até hoje quer conhecer as pirâmides, né? Um dos lugares mais famosos do mundo. As pirâmides de Gizé, elas foram construídas pela dinastia de Gizé. As 3 maiores pirâmides, né, foram construídas pelo faraó Quéopes, depois veio o filho dele, Quefrem, e o neto Miquerinos. Então foi pai, filho e neto, né, a dinastia de Gizé. Eles foram chamados, essas pirâmides foram chamadas de pirâmides de Gizé por causa do local que elas estavam, né, o Vale de Gizé, o local onde elas foram colocadas. Por que eles tiveram essa ideia de construir as pirâmides? Da onde veio isso? Bom, os egípcios eles têm o hábito de mumificar os corpos. A religião egípcia ela é politeísta, ela acredita em vários deuses.
E além de acreditar em vários deuses, eles acreditam na vida após a morte. E eles acreditam que depois da morte, eles vão utilizar esse corpo novamente nessa nova vida. Por isso, quando a pessoa morre, eles realizam um processo de mumificação, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E esse processo, então, faz com que o corpo fique conservado durante muito tempo, para que ele possa ressurgir nessa nova vida, tá? Só que acontece que junto com o corpo vão alguns pertences pessoais. E quando a pessoa é faraó, logicamente, os pertences pessoais dela são muito caros, né? São peças feitas de ouro, pedras preciosas, diamantes, o que atiçava a cobiça dos saqueadores, ladrões que queriam roubar os túmulos dos faraós para levar suas riquezas. E se o túmulo do faraó fosse roubado, saqueado, isso poderia atrapalhar todo o processo de passagem dele da vida após a morte, né? O descanso dele dessa passagem da vida após a morte. Por isso, eles precisavam proteger o túmulo do faraó. Então, eles tiveram a ideia de construir as pirâmides. As pirâmides, elas eram labirintos, né, com várias armadilhas lá dentro, para evitar que os ladrões pudessem roubar essas pirâmides. E eles, então, somente as pessoas que construíam a parte interna das pirâmides, né, eram os que sabiam o local onde a pirâmide, onde o túmulo, né, o sarcófago, que a gente fala que é o caixão do faraó com o corpo dele, ia ser colocado. E quando o faraó morria, eram essas pessoas que eram responsáveis por levar o túmulo do faraó pelo labirinto, o corpo do faraó pelo labirinto, e deixar esse corpo, então, num local adequado, que era um local protegido. E esses soldados morriam lá dentro junto com o faraó. Eles iam ficar lá para proteger o túmulo do faraó, o corpo do faraó, né, nesse descanso da vida após a morte, tá? Para que ele pudesse ressuscitar nessa nova vida, nesse novo mundo. Então, assim surgiu a ideia das pirâmides. Como eles faziam aquelas construções e como elas resistiram e resistem até hoje, há mais de 4.000 anos, elas foram construídas há 2.200 anos antes de Cristo, né? Nós já estamos em 2020, então são mais de 4.000 anos de pirâmides e elas ainda estão lá em pé. Então, como elas foram construídas, que tipo de cálculo matemático, que tipo de engenharia eles utilizaram para construir aquelas pirâmides, a gente não sabe ainda 100%, ainda são enigmas da história, né? Ainda são mistérios que os historiadores buscam decifrar. Por quê? Porque depois das pirâmides de Gizé, nenhuma outra pirâmide tão grande foi construída. Então, eles acreditam que os engenheiros, arquitetos que planejaram aquelas pirâmides guardaram as 7 chaves ou destruíram os cálculos matemáticos e a plano, né, a planta, como eles fizeram para construir essas pirâmides, eles destruíram, porque depois dessas 3 pirâmides, nenhuma outra pirâmide tão grande foi construída. Então elas são as maiores pirâmides do Egito até hoje, tá? E também junto com as pirâmides foi construída a Esfinge de Gizé, que era uma mitologia, né, muito utilizada. Eles acreditavam que a esfinge ia proteger o túmulo, né, a vida dos faraós, o descanso eterno dos faraós. Então, para proteger e devorar qualquer ladrão, qualquer inimigo, qualquer pessoa que quisesse atrapalhar esse descanso eterno, essa esfinge lançava um enigma. E se o estrangeiro não decifrasse o enigma, ele era devorado pela esfinge, tá? Então, a Esfinge de Gizé foi uma forma que eles encontraram, né, dentro da mitologia, da crença deles, de proteger as pirâmides do Egito, as pirâmides de Gizé. Então, esses foram os acontecimentos mais marcantes do Antigo Império. No Antigo Império, nós tivemos 7 dinastias, 7 famílias que governaram o Egito, e na 7ª dinastia nós vamos ter uma crise dentro do governo do faraó, e essa crise vai acabar levando o império a enfrentar sérios problemas internos, disputas internas pelo poder. E aí, em meio a toda essa situação, nós vamos ter a invasão dos Hicsos, né, que invadiram o Egito nesse período. Os Hicsos eram povos nômades que migraram
para a região do Egito e vão dominar uma parte do Egito, a parte de Avaris, né, a parte do delta, né, no norte do Egito. Eles vão controlar uma grande parte dessas terras durante um período. Então o Egito vai ficar fragmentado durante grande parte do Médio Império. Até que eles conseguem expulsar os Hyksos. No ano de 1750 a.C., o faraó consegue organizar um exército e consegue expulsar os Hyksos. Então a expulsão dos Hyksos marca um período chamado de Novo Império, ou também conhecido como Renascimento do Egito, né? A Renascença. Eles vão, então, voltar a ter a liberdade, organizar novamente as suas terras sob o comando de um único faraó, tá? Então vai ser o período em que o Egito volta a se organizar, um período de crescimento econômico, vai haver um grande desenvolvimento econômico nessa época, um aumento do comércio com outros povos, né? Eles vão passar a usar cada vez mais o rio Nilo e o mar Mediterrâneo para comercializar, navegar, comercializar com outros povos. Vão surgir várias rotas comerciais ali, né? E esse período então vai ser um período de grande desenvolvimento, até a chegada dos persas. Então os persas vão chegar aí no final do Novo Império e vão dominar o Egito. O Egito vai passar por um período de crise. Primeiro vem os persas, depois os macedônios, os romanos. Então, o Egito vai ser dominado aí por vários povos, por isso que a gente diz que a partir daí iniciou-se a decadência do Egito. O Egito teve, então, o início da sua decadência, que é quando ele vai ser consecutivamente dominado por vários povos. Bom, agora vamos falar um pouquinho, a gente já falou da política, né? Eles eram governados por um faraó, esse faraó tinha poderes absolutos. Vamos falar um pouquinho sobre a sociedade. A sociedade egípcia, ela era dividida em grupos sociais, aonde abaixo do faraó nós tínhamos o vizir. O vizir era uma espécie de primeiro-ministro, ele era o braço direito do faraó e ajudava o faraó em tudo que o faraó precisava. E quando o faraó não podia comparecer a ao culto, apresentação, alguma homenagem a ele, né? E ele mandava o vizir. Então o vizir era o primeiro-ministro, aquele que representava o faraó quando o faraó não podia estar em algum local, né? Ele é o homem de confiança do faraó. Depois do vizir, nós tínhamos os escribas. Os escribas e os sacerdotes ocupavam uma posição também muito importante dentro da sociedade egípcia. Os escribas eram responsáveis pelo cálculo, pela contabilidade, pelos registros, os escritos, as leis, as regras. O faraó ditava tudo para os escribas e os escribas controlavam tudo isso, né? Eles arrecadavam impostos e faziam a contabilidade do que ele tinha recebido e do que eles estavam gastando. Então, os escribas, eles tinham uma posição muito importante, né? Eram os grandes intelectuais do Egito. E os sacerdotes, que cuidavam da vida religiosa. Então, dentro do palácio, né? O faraó, ele dava uma posição de destaque muito importante para os sacerdotes, que eram os responsáveis pela vida religiosa, porque a religião tinha uma influência muito grande na vida do povo egípcio, né? E eles sempre acreditavam nas previsões e nos sinais que os faraós, que os sacerdotes davam. Então os sacerdotes, eles eram guias espirituais, né? Muito seguidos, tanto pelo faraó quanto pela população de uma forma geral, tá? E depois, então, a gente tinha o grupo dos militares, né? No começo, o faraó não dava tanta importância ao exército assim. Depois da chegada dos Hyksos, que foram os primeiros invasores do Egito, o faraó vai começar a se preocupar mais com o exército e vai começar a ter cada vez um número maior de soldados e preparar os seus exércitos para defender o Egito de possíveis ataques de invasores. Então, o Egito ficou muitos anos sem ter contato com nenhum outro povo, né? Eles eram só eles ali, por ser uma região de difícil acesso, cercada por desertos. Então, aí com a chegada dos Hyksos, o faraó vai começar então a valorizar mais o grupo dos militares e aumentar, ampliar cada vez mais o seu exército. E depois então dos militares nós tínhamos comerciantes, artesãos, e a grande parte da população egípcia era formada pelos camponeses, que lá no Egito eles eram chamados de felás.
Felás eram os camponeses que trabalhavam nas terras. A maior parte da população servia nas terras do faraó. Então, existiam os nobres, lógico, né? Aqueles lá da família do faraó, né? Pessoas importantes da sociedade. Mas grande parte das terras do Egito, a maior parte das terras do Egito pertencia ao faraó. E a população servia o faraó trabalhando para ele. E aí então o faraó pegava uma parte dessas terras, e grande parte dessas terras então pertenciam ao faraó, e era o faraó então quem comandava, e as pessoas serviam, trabalhavam para o faraó, e parte da produção, parte do que eles colhiam, eles ficavam para sua alimentação, mas a maioria era destinada ao governo, ao estado, ao faraó, tá bom? Bom, falando então um pouquinho sobre a religião egípcia, né? Falamos aí da sociedade e a religião. A religião egípcia era politeísta e antroposomórfica. O que significa isso? Que eles, quando desenhavam esses deuses, imaginavam esses deuses, eles imaginavam esses deuses com parte humano e parte animal. Muitas vezes esses deuses tinham corpo de humano e cabeça de animal. Tá? Então, uma mistura de humano com animal. Esses deuses, eles tinham vários deuses, né? Eles acreditavam que eles moravam num mundo onde eles viveriam melhor do que a vida que eles tinham aqui. Então, por isso que eles acreditavam na ressurreição, nesse novo mundo. Então, eles achavam que quando eles morressem, eles seriam levados para um julgamento, que era chamado de Tribunal de Osíris. Lá no tribunal, o coração deles ia ser colocado, logicamente, né? O coração ia ser colocado numa balança. De um lado, o coração, do outro lado, a pena. Mas esse coração não seria o coração em si, seria o coração em relação a todos os pecados, todos os erros que eles cometeram aqui na Terra. Então, o coração, porque o coração é a emoção, né? Onde a gente não consegue mentir. Então, eu ia colocar lá tudo que eu fiz de certo e de errado, de um lado da balança. E do outro lado, uma pena. Se o meu coração fosse tão leve quanto a pena, significava que eu tinha um coração puro e eu podia ressuscitar e viver novamente num mundo dos deuses, num mundo de paz, de harmonia. Agora, se o meu coração fosse mais pesado do que uma pena, significava que eu tinha pecados ainda para pagar. Então aí eu ia para o submundo, para o mundo de Anubis, né? Que era o deus do submundo, aonde eu ia pagar pelos pecados que eu tinha cometido. E além disso, eles acreditavam que lá no tribunal de Osíris, o Osíris, que era o deus, né, o juiz, ele ia fazer várias perguntas para você e você tinha que responder essas perguntas e ser verdadeiro, né? Não podia mentir para o deus mais importante, para ver se realmente você estava pronto para a ressurreição. Por isso que eles mumificavam os corpos. Então, o que eles faziam? Quando a pessoa morria, eles abriam o corpo aqui no tórax, né? Tiravam os órgãos, limpavam esses órgãos, colocavam num vidro com um produto químico chamado de natrão. O natrão é bem parecido com o formol. Ele vai evitar que os órgãos apodreçam e se estraguem. Eles ficavam num vidro que era chamado de camopus, um copo, né? Como se fosse um vaso camopus. Eles colocavam nesse vaso e aí, nesse vaso, os órgãos ficavam imersos nesse líquido e eles colocavam o corpo também nesse líquido, no natrão, por vários dias, até meses, dependendo da pessoa, se era uma pessoa muito importante. O cérebro, a parte da massa encefálica, né, a parte dos neurônios que fica na nossa cabeça, no nosso cérebro, era tirado pelas narinas. Eles enfiavam canudos e sugavam pelas narinas toda a massa encefálica dos neurônios, né? E aí colocavam o corpo nesse líquido, nesse natrão. Esse corpo ficava lá por vários dias. E depois que ele já tinha, todo o sangue tinha se evaporado, né? A carne ficava igual uma esponja, né? Você cortava, via os vasinhos certinho, mas não tinha mais sangue. E aí, então, o corpo era mumificado. Eles colocavam ervas, plantas aromáticas dentro do corpo, fechavam o tórax,
colocavam um vaso com os órgãos do lado, enfaixavam o corpo com tecidos de linho e de algodão, e então colocavam no sarcófago, que era um caixão todo decorado que eles preparavam para o sepultamento, tá? Junto ia o livro dos mortos, que era o livro então que estava contando como ia ser o tribunal de Osíris e as perguntas que o Osíris ia fazer para você e que você tinha que responder da maneira correta, tá? Essas são as principais características da religião egípcia, né? Os egípcios, então, tinham uma relação muito forte com essa questão da mumificação. É lógico que essas técnicas de mumificação, elas eram realizadas geralmente por sacerdotes e demoravam e tinham um certo custo. Então, quem era pobre, os camponeses, por exemplo, e até os escravos que tinham no Egito, né? Os escravos não tinham dinheiro para mumificação e nem os camponeses. Então, o corpo deles era simplesmente enfaixado e enterrado nas areias do deserto, né? Então, eles não tinham esse processo de mumificação. Geralmente, essas técnicas de mumificação, elas aconteciam para as pessoas mais ricas, né? Para os faraós, para os nobres, para os sacerdotes, né? A família do faraó, os escribas, vizir, esses grupos mais importantes da sociedade que realizavam toda essa técnica de mumificação, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a arte no Egito. O Egito, ele deixou importantes heranças na parte artística, né? A postura hierática, como a gente chama, que é o corpo de frente e a cabeça de lado, né? Os braços e as pernas sempre de lado. Então, é uma característica da arte do Egito que se chama postura hierática. Os egípcios também deixaram importantes heranças, não só na arte, né? Que eles pintavam vasos, pintavam papiro, que era o papel deles, né? Eles fabricaram um papel diferente para poder escrever. No começo eles faziam em pedras, né, de argila, igual lá na Mesopotâmia, como a gente falou, mas depois eles vão descobrir que uma planta que tinha as margens do rio Nilo, chamada de papiro, podia ser utilizada para fabricar um papel. Lógico, não era igual ao nosso, era um pergaminho grosso, amarelado, né, mas que facilitava bastante a escrita deles. Então, isso também facilitou bastante, né? E eles desenhavam muito, não só em vasos, como também no papiro. Eles faziam várias escrituras, desenhos, relatavam mitologias, histórias, né, da religião deles. Bom, outra herança importante também que eles deixaram foi na parte da medicina. Devido a essa técnica de mumificação, os egípcios foram os primeiros médicos da história. Então, eles puderam também conhecer o corpo humano e, a partir daí, poder saber que tipo de doença aquela pessoa morreu, do que ela morreu, que tipo de remédio poderia